Olá! Hoje nós vamos aprender sobre o procedimento de execução do serviço de revestimento cerâmico. Para a fabricação deste material foram consultadas as normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a norma regulamentadora NR18. Para a execução do serviço de revestimento cerâmico, é necessária a utilização de EPIs e EPCs, como capacete, bota, óculos de proteção, luva, protetor auricular e cinto de segurança para trabalhos em altura. Para a execução do serviço são utilizados materiais como cerâmica ou porcelanato, argamassa AC2 ou AC3, espaçadores e niveladores, tarocel de 6 mm, rejunte, cantoneira, silicone, fita crepe, soleiras e filetes e lona ou plástico bolha. Para a execução do serviço são utilizados equipamentos como recipiente para mistura e balde graduado, misturador mecânico, desempenadeira dentada de aço, martelo de borracha, brocha, riscador com vidra, serra mármore e serra copo, colher de pedreiro e espátula e andaime para trabalhos em altura. Para a conferência deste serviço, serão utilizados equipamentos como o esquadro, trena metálica, régua de alumínio de 2 metros e nível bolha. Antes do início do processo de assentamento, deve ser verificado o desnível do piso ou parede que irá receber a placa cerâmica. Para o caso de pisos, com desníveis de até 1 cm, pode ser utilizada a própria argamassa de assentamento para regularizar este desnível. Em casos de desnível acima de 1 cm, deve ser realizada uma regularização com contrapiso. Já para as paredes, quando é apresentado um desnível de até 1 cm, pode ser utilizado a própria argamassa a ser utilizada no assentamento da peça cerâmica. Em casos de desníveis de 1 cm ou mais, deverá ser utilizado a regularização com reboco. Antes da aplicação da cerâmica, a superfície das paredes e dos pisos devem ser preparadas e limpas para remover materiais que causem problemas de aderência da argamassa na base onde será aplicada. Realizar a limpeza da base, da parede e do piso e, se necessário, raspagem para remoção de restos de materiais como argamassa, gesso, pregos, arames e etc. Deverá ser realizado o umedecimento do piso e ou parede antes do assentamento da placa cerâmica, como mostra o vídeo a seguir. Em relação ao preparo da argamassa, deve ser verificado a data de validade do produto e o traço recomendado na embalagem para a preparação desta. Deve ser utilizado um balde graduado ou recipiente graduado para medir a quantidade de água e, desta forma, respeitar o traço recomendado. É obrigatória a utilização de misturador mecânico e uso de recipiente para mistura. Após a mistura, deve ser aguardado um período de pelo menos 10 minutos ou o tempo especificado na embalagem do produto antes de utilizar a argamassa. A argamassa preparada deverá ser utilizada em um intervalo máximo de 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste intervalo. Após 2 horas do preparo da argamassa, o resto do produto que não foi utilizado deve ser descartado. Nas imagens a seguir, vocês podem observar um teste que poderá ser realizado para verificar se a argamassa está apta ou não para o uso. As placas devem estar com tardões isentos de poeira e materiais pulverulentos. Portanto, antes do início do assentamento, deve ser realizado o preparo da placa, onde estas são limpas e escovadas. Para o início do assentamento, é necessária a definição dos pontos de partida. Neste processo, é esticada uma linha de nylon nos dois sentidos, o horizontal e vertical, do ponto de partida do piso, para que seja demarcada a primeira fiada a ser assentada e, assim, definir uma referência para as demais fiadas.
é necessário atentar-se para o esquadro e perfeito alinhamento da fiada. Já nas paredes, é definida a altura da fiada mestra, transportando sua altura para a outra extremidade da parede utilizando uma mangueira de nível. Após isso, é esticada uma linha de nylon entre os dois pontos como referência e iniciado o processo de assentamento. Para o assentamento da cerâmica, deverá ser utilizada a desempenadeira dentada, mantendo a regularidade dos cordões. Caso a placa cerâmica possua área igual ou superior a 900 cm², deve ser realizada a chamada dupla colagem. Para este processo, é necessário aplicar a argamassa com o lado liso da desempenadeira na placa e depois disso formar os cordões paralelos com a parte dentada desta desempenadeira. Os cordões devem ser cruzados, como mostram as imagens acima. Aplique as peças ligeiramente fora de posição. Ajuste a placa até a posição final e pressione-a com os dedos, batendo cuidadosamente com o martelo de borracha até conseguir um amassamento dos cordões. Nas imagens a seguir, podemos ver o processo comentado nos itens anteriores, como a aplicação da argamassa na placa cerâmica, a aplicação da argamassa na base e o ajustamento até a posição final para que sejam quebrados os cordões. Para verificar o segmento do procedimento indicado neste vídeo, será realizado o teste de arrancamento. As imagens a seguir representam exemplos da boa execução do serviço e de uma execução que precisa ser melhorada. Em casos que duas ou mais placas apresentem um resultado insatisfatório no teste de arrancamento, deverá ser avaliado a necessidade de refazer todo o revestimento do ambiente. Ao assentar o piso em áreas molhadas e molháveis, deve-se garantir o caimento correto para o ralo, evitando problemas de escoamento da água. Durante a verificação do caimento, é utilizado o nível de bolha. Alguns itens no processo de assentamento da cerâmica demandam uma maior atenção. Caso a placa cerâmica precise ser cortada, a parte da placa cortada deve ser assentada voltada para a parede e não para outra peça. Utilizar a serra mármore para o corte e disco de porcelanato para o melhor acabamento da peça. O vídeo a seguir apresenta um processo de corte de uma peça. Além disso, é necessária atenção para que não sejam assentadas peças com tonalidades diferentes. Não utilizar desempenadeira com dentes desgastados. Os encontros entre as placas cerâmicas devem ser deixadas juntas plásticas conforme a orientação do fabricante. Para garantir o distanciamento correto, deve-se utilizar os espaçadores. Nos encontros de piso e parede, parede-parede e parede-teto, deve ser deixada uma junta de movimentação. No caso de encontros de piso e parede, a junta deve apresentar no mínimo 5 mm. Esta deve ser vedada com tarucel ou PU. O processo deve ser realizado após a execução do piso e retirada da argamassa que tenha transbordado para a junta e antes do rodapé. Já para o caso de encontros parede-parede e parede-teto, as juntas devem apresentar no mínimo 5 mm, devem ser vedadas com rejunte flexível e o processo deve ser realizado após a execução da parede e retirada da argamassa que tenha transbordado para a junta. Devem ser utilizados niveladores do tipo manual, cunha ou robozinho, como mostram as imagens a seguir. Para a aplicação de soleiras e filetes, deve ser realizado o seguinte processo. Inicialmente, realizar a limpeza do verso da pedra. Em seguida, aplicar uma camada de AC3 no piso e outra na pedra. O desnível da soleira filete com o piso deve ser no máximo de 1,5 cm. O rejuntamento deverá ser executado no mínimo 3 dias após o término da execução do piso. O local a ser rejuntado deverá ser varrido e limpo. Realizar o rejuntamento entre placas cerâmicas e porcelanato com um rejunte flexível tipo 2 e com a cor mais semelhante possível da peça. Após misturado, o rejunte deve ficar em descanso por 15 minutos
ou conforme a orientação do fabricante. O tempo de utilização do rejunte é de aproximadamente 2 horas, ou conforme orientações do fabricante. Após a aplicação do rejunte, é necessário deixá-lo secar por um período de 15 a 30 minutos. Posteriormente, deve ser limpo com esponja limpa e úmida. Não deve-se utilizar muita água nesta limpeza, para não retirar o pigmento do rejunte. Além disso, a limpeza deverá ser executada antes que o rejunte esteja seco, pois assim este processo será mais fácil e evitará possíveis erros. A imagem a seguir representa um local onde o rejuntamento foi aplicado e a limpeza após esse processo foi desempenhada de forma correta. A proteção de piso é um item importante para a execução de algum serviço a ser realizado após o revestimento cerâmico. Nestes casos, o piso deve ser protegido com lona ou plástico bolha para evitar danos nas peças, como mostram as imagens a seguir. Após e durante a execução do serviço são avaliados certos itens para verificar o atendimento da qualidade. Estes itens são o preparo da argamassa, a planicidade do piso ou parede assentada, a regularização e esquadro das paredes, o aspecto da dupla colagem, verificação da presença de dentes, do alinhamento e nivelamento das peças, a ausência de manchas e a tonalidade correta das peças, a execução de juntas de movimentação, rejuntamento, ausência de soncavo, o caimento do ralo, o acabamento final e a qualidade deste, a aplicação correta de cantoneiras e se o piso foi protegido após a sua conclusão. A tolerância destes itens varia e vai de acordo com as indicações e os procedimentos das empresas. Obrigado pela atenção. Esperamos que o treinamento tenha sido satisfatório.